Sem dúvidas, por mais que sua regeneração seja formidável, meu querido Dante da Tríade Negra, você esqueceu que a chama ardente de Magna irá incinerar até mesmo sua super regeneração. Harão Ardo, Domo Domo, meu querido e minha querida Cloveriana, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de Black Clover, onde irei exaltar o que eu achei, como foi o que eu gostei sobre o capítulo de número 292. Um fato é, o Magna deve ser aplaudido, e porque Haru, ele teve um rápido raciocínio, ele percebeu que o método de Runa é algo muito árduo, muito difícil, que ele tem suas limitações em aprender o reino de Hurt, e ele não terá chance por não possuir uma larga escala de mana. Porém, como Zora consegue? Afinal, se formos ver, o método dos círculos mágicos e da letra utilizando-se de mana é o que Zora é mestre, consegue fazer com facilidade devido às suas armadilhas mágicas. Então, diante disso, Magna teve um rápido raciocínio em ir atrás de seu companheiro, através de sua humildade, engolindo seu orgulho e implorando para que ele ensinasse, pois ele precisa aprender um novo estilo para ajudar no futuro. E é interessante que diante disso, vemos que levou 6 meses, é uma única magia, mas é uma magia que apenas o Magna consegue utilizar e faz com que ele fique em pé de igualdade com o líder inimigo do time adversário do Reino de Spade. E diante disso, vemos um capítulo formoso, onde deve ser aplaudido ponto por ponto, cena por cena, destaque por destaque, onde eu vou falar com vocês. Mas é um fato notável, eu gostei do capítulo porque foi mostrado realmente o que era esperado, o flashback do Magna. A gente viu mais do conceito da mana, das runas, a forma como foi feita a magia pelo próprio Zora, um pouco desse conceito da sua magia, e é interessante porque deve ser elogiado, a gente conheceu mais do Zora, por exemplo, a base secreta dele. Então, diante disso, não tem como, foi um ótimo capítulo por mostrar mais de personagens principais da trama, onde irei abordar o que eu achei, como foi o que eu gostei do capítulo mais recente, que deveria ficar conhecido como a magia da alma, quebre a corrente e seja triturado para sempre. Começando a impressão geral, vamos logo ao ponto relevante que você está esperando. Haru, como Magna conseguiu fazer das runas de Hurt uma realidade, mesmo tendo pouca mana? Então, é interessante porque a gente deve abordar algo que foi relevante ser mostrado. O conceito das runas, o conceito dos círculos mágicos. O que eu quero dizer com isso? A gente viu através do Zora que ele teve uma base secreta, o QG dele, onde ele aprendeu por anos essa arte de círculos mágicos, utilizando-se da mana e de suas vantagens como adversidades que ele pode e não pode fazer, limitações e quais são vantagens do que ele pode fazer. É interessante porque ele demonstrou isso, que era uma rotina que iria levar tempo até que fosse refinada, polida e aperfeiçoada. Deve ser citado isso por conta do que? A gente viu que uma magia apenas, utilizando-se dos círculos mágicos do método de runas, levou 6 meses para o Magna conseguir. Isso quer dizer que levou muito tempo? Sim, porém que o Magna também foi muito talentoso em conseguir isso em 6 meses. É algo que para o Zora, ele levou anos para aprender o conceito e todas suas adversidades. O Magna conseguiu isso com uma facilidade de 6 meses, para você ter noção. E daí que foi apenas uma magia. É uma magia que coloca você de pé em igualdade com a criatura mais poderosa do mundo, se for necessário, como foi demonstrado, que é o líder inimigo, a figura máxima de poder e autoridade que estava em um level 100%. Diante disso, ele salvou um Capitão Mágico, ele salvou a pele do Jack. O Jack teria sido morto, o Nahata poderia ter sido morto, o Asta poderia ter sido morto, porque ele está nos 30 minutos sem poder usar o modo união. Eu quero que vocês notem que essa magia do Magna é uma magia que eu vou ainda falar ao longo do vídeo, mas é uma magia que coloca ele em pé de igualdade, utilizando-se da escrita de mana nos círculos mágicos. E muitos vão pensar, como que ele conseguiu? Não tem sentido, porque ele não aprendeu em Hurt então? Porque em Hurt eles dão prioridade a você que tem uma mana em larga escala e aperfeiçoada para fazer qualquer escrita. O que eu quero dizer com isso? O método de Hurt, eles utilizam da mana natural, a mana ao redor e magias básicas, primárias, terra, raio, fogo, relâmpago. Diante disso, eu quero que vocês entendam que a forma como o Hurt ensinou é um método que não seria adequado para o Magna, que está utilizando-se da sua mana para criar os círculos mágicos. Em Hurt você pega ao seu redor e combina com a sua mana. O que eu quero dizer com isso? Você tem que ter uma mana em larga escala para utilizar de magias naturais. E para o Magna não seria eficiente isso. Ele não poderia fazer uma magia de relâmpago como o Rank faz em larga escala, só que com o atributo fogo. Porque ele não tem mana suficiente para criar um enorme círculo e fazer uma magia desse level. Então para o Magna é interessante que ele aprenda o conceito dos círculos mágicos, para que, aprendendo mais sobre suas limitações, ele veja as adversidades como facilidades
para que ele possa criar um círculo mágico muito mais avançado, como o próprio Zora diz. Então, ali com o Zora, o Magna vai aprender algo que vai ultrapassar o Ruki, que aprendeu em Hurt, o método de runas. O que eu quero dizer com isso? A magia que o Magna está aprendendo é algo que Hurt nunca vai ensinar, porque é algo que Hurt não sabe, desconhece. É uma magia que nem mesmo o Zora pode fazer, é algo que só o Magna pode fazer, é a magia exclusiva dele, utilizando-se de sua escrita do método dos círculos. É algo que só cai a ele fazer, é a sua especialidade essa técnica. É uma magia exclusiva dele. Por conta de que o ponto alto que eu quero exaltar aqui com vocês é que em Hurt eles não ensinam isso, eles não ensinam especialidades, eles ensinam o básico. Aprenda o método das runas, da escrita, e daí vai de você criar a sua especialidade. Ali com o Zora era diferente, ele bem utiliza da mana que lhe é própria, a mana que lhe é suficiente para fazer um círculo muito mais avançado com antecedência. É interessante porque eles têm pouca mana. Diante dessa adversidade, é apenas com muito estudo, que poderia ser considerado entediante, que eles vão conseguir criar algo como foi demonstrado, algo que vai ser polido. A gente vê que o círculo mágico bate e volta em dobro do Zora, que atacou os elfos com excelência, como a gente deve recordar, é algo que levou tempo para ele fazer. As magias armadilhas são algo que devem ser feito com antecedência para quem é um camponês e não possui mana. Essa que é a questão, essa que é a diferença. Com o método de Hurt, você tem uma larga escala de mana. Se você aprendeu por lá, quer dizer que você tem mana. Por exemplo, o Yu não poderia aprender porque ele é da realeza, ele tem uma mana em excesso, tem um espírito de vento. Com isso, você sabe, você vai conseguir recriar um círculo mágico numa velocidade inimaginável para atacar. Porém, para eles que estão aprendendo esse método mais lento, eles têm que fazer o círculo já com antecedência. Como a gente deve lembrar do Zora nas batalhas anteriores, que foi demonstrado, onde ele sempre fazia com antecedência, ele montava os círculos. E diante disso, o Magna criou distrações, mas ele já estava recriando a magia dele, enquanto o Dante fazia pouco caso dele. Então eu quero que vocês entendam que no caso dele, ele consegue, porém, ele tem que ter uma consideração maior, ele tem que ter um polimento, uma refinação que levou meses para fazer essa técnica, e às vezes é apenas uma magia que ele conseguiu em todo esse tempo. Diferente de Hurt, que você, por ter uma larga escala de mana, você aprendeu várias magias básicas, de vários círculos, por exemplo. Ali não, o Magna aprendeu uma, mas é uma que coloca em pé de igualdade porque é a sua especialidade. Então eu acho que agora você conseguiu entender um pouco a diferença. E muitos podem pensar, mas então Haru, como assim? Eles aprenderam de uma maneira então mais avançada? Sim, o Magna e o Zora sabem o conceito das runas mais avançado porque eles criam, digamos que magias mais, como eu posso dizer, avançadas. Não é magia mais básica, primárias, como por exemplo as que a gente vê que utiliza-se da mana natural. Porém, em Hurt, se você quisesse, após você aprender, você pode chegar nesse nível de magia. O exemplo maior é eles tendo aprendido a magia suprema pelos elfos. Então, é interessante porque eu acho que no momento atual, o Magna e o Ruki estão em pé de igualdade, porque o Ruki aprendeu o método élfico, o Magna aprendeu o método da runa avançada, que é uma especialidade de apenas uma magia, mas conforme for avançando os anos, ele pode aprender outras, caso ele não seja morto pelo Dante da Tríade Negra. Então, é interessante que deve ser abordado. Querendo ou não, ele conseguiu aprender. Ele ainda tem suas limitações, mas ele tem suas vantagens, porque ele aprende magias exclusivas que muitas vezes alguém pode não conseguir. Porque o Magna mesmo diz, ele não vai conseguir fazer a magia bate e volta do Zora. Ou seja, mostra que nem mesmo você sendo alguém talentoso de Hurt, você conseguiria aprender todas as magias. E a gente vê que essa magia do Magna é uma magia muito interessante porque ela foi colocada em prática, é uma magia que envolve duas almas interligadas, onde vocês dividem através de uma corda mana em igualdade. Vocês têm, digamos que todas as vantagens, você pode ter facilidade para atacar o seu inimigo tem facilidade para atacar você e não tem nenhuma vantagem. Acontece que você pode ter uma constituição diferente pelo quesito. Por exemplo, se você é um usuário de demônio, você vai ter a vantagem de ter o poder. Porém, até mesmo o poder demoníaco é colocado na igualdade com a mana que você está dividindo. Então foi muito interessante porque diante disso, vamos logo falar sobre a luta de Dante da Tríade Negra versus Magna Senpai. A batalha em questão foi muito rápida, ela ainda está em prosseguimento por conta de que a gente aprendeu mais o conceito do flashback do Magna, o que levou a maior parte do tempo do capítulo, que era de suma importância para que a gente soubesse mais dos 6 meses e do método das runas dos círculos mágicos.
Então é interessante porque, tendo aprendido isso, a gente viu na prática, nos últimos painéis do capítulo, onde o Magna acabou esmurrando o Dante da Tríade Negra, mas o mesmo consegue corresponder aos ataques. Porém, há adversidades. Por mais que a mana esteja em igualdade, e a gente vê que isso se estende até o poder demoníaco, acontece que poderes primários continuam, não são anulados. Ou seja, você pode incendiar, queimar o peito dele, que ele ainda vai se regenerar. Diante disso, a gente viu, o Dante consegue ainda ter os poderes demoníacos ativados, não estão nerfados, só estão em pé de igualdade. Ou seja, a magia do Rei Demônio em gravidade acontece que não tem eficácia, porque eles estão com a mesma quantidade de mana, o que faz com que o Magna consiga aguentar. Então é interessante porque tem esse tipo de vantagem, mas ainda tem um tipo de adversidade. Com isso vai ser uma luta muito árdua, vai ser uma luta de resistência. A gente não sabe até onde pode se seguir essa batalha, porque pelo que foi mostrado pelo Zora, acontece que magias exteriores podem mais se atrapalhar. Então se um discípulo do Dante aparentemente chegasse ali, seria complicado para o Magna dar prosseguimento, embora o Jack e o Zora estejam ali. Mas então a questão está aberta, até onde vai essa batalha e será que o Magna vai conseguir aguentar? Bom, é hype, afinal esse capítulo se conclui com muita expectativa, onde Dante foi esmurrado com o mega soco do Magna Senpai. Sem dúvidas, um excelente capítulo que eu espero que continue sendo muito bom, dê continuidade à forma com que o Magna tá se desenvolvendo. Não tem como, é um personagem que eu tô muito contente pela forma como ele tá sendo demonstrado, a forma como ele conseguiu usar a sua limitação para aprender o conceito da Amanda e das runas dos círculos mágicos. É um elogio porque, utilizando-se do Magna, a obra ainda consegue explicar mais desse método, então tem todos os meus elogios ao Tabata Sensei. Para todo caso, uma questão que deve ser interessante é que a magia dele é a magia Soul Chan, ou seja, é a magia de fogo da correnteza da alma. Acredito que numa tradução poderia se categorizar assim. Então, diante disso, é alvo de elogios, o nome é bem bacana, a técnica é muito boa, porém tem sua limitação e seu perigo. O que eu quero dizer com isso? Caso essa corrente seja quebrada, ou o Dante apronte algo mexendo nela, eu não lembro bem o termo que foi utilizado, mas é caso ele quebre ou ele tente tirar a corrente de ambos, acontece que a alma dele será destruída, a alma dele irá se perder, ele não vai mais conseguir, porque essa corrente prende as almas, através disso todo o corpo deles, a mana, tudo que é revestido fica através dessa corrente, numa igualdade, num equilíbrio. Então é interessante porque é uma armadilha que não possibilita com que o Dante consiga se mexer, ele não vai conseguir ter uma facilidade, porém é uma questão bacana, porque o que o Tabata Sensei pensa com isso? Ele pode utilizar dessa corrente para que o Lúcifer traia o Dante e também para que o Magna seja morto, aparentemente. Digamos que o demônio quebra a corrente, ele consegue se aproveitar da alma do Dante que foi destruída, assim ele toma o controle, ele assume o controle do corpo por completo e ele aproveita de vantagem e acontece que matou lá um humano que tentou criar, digamos que uma batalha complicada. Então pode ser que role uma traição, pode ser que o Tabata ainda force algo, que o Magna conseguiu se salvar, a gente não sabe, mas se for seguir o básico até então mostrado, é algo muito perigoso, que é colocado à vida. Tem elogio pelo Magna ter feito isso, porém também dá chance do personagem ser morto, caso realmente role aí uma possibilidade também de ter traição ali para os demônios da Dark Triad. Então, acredito que deveria ser abordado, porque também é algo que é de destaque. Mas, para todo caso, acredito que praticamente era isso que eu queria abordar nesse capítulo. As cenas mais relevantes, o conceito das runas e o que eu gostei. Diante disso, bora logo falar sobre o próximo capítulo, ou ao menos a expectativa, se a sua pergunta é: Haru-senpai, o que devemos esperar para o próximo capítulo de Black Clover? Para o próximo capítulo de Black Clover, eu acho que deve ser abordado que a gente vai ter uma noção de tudo o que está ocorrendo. A maior parte do capítulo ainda vai ser mostrada, acredito que no Magna e no nosso querido Zora, o Dante da Tríade Negra e o Jack. Porém, através disso, eu acho que já vai ser mostrado o plano e os demais personagens. Por exemplo, eu ainda acho que é difícil da Noelle aparecer em companhia, mas pode ser que a gente veja os outros capitães, a gente vai ter muito da Rato do Asta, possivelmente, e até mesmo o próximo movimento do Jack, se ele vai ficar ali ou não. O que ele vai fazer? O Nahato vai surgir ali? Eles vão ver a questão? Ou será que eles vão para outra área para que preserve o Asta, sendo que ele não tá no 100% e ele só deva surgir quando ele tiver que utilizar seu modo união para derrotar o Dante da Tríade Negra? Então tem muito essa questão. O que a gente sabe é que pode ser demonstrado os demais personagens que já estão sendo introduzidos, como alguns que ainda estão meio apagados, mas o foco vai ser o Magna, é quase certeza que isso vai acontecer, ou talvez uma cena surpreendente, porque o Tabata às vezes nos surpreende também com um momento inimaginável. Mas você já sabe, né, que lançando o próximo capítulo, a gente veio aqui conversar,
Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo de Black Clover Matar na